Já ouviu falar sobre a cidade de Esparta? Ainda não? Vai saber agora em pouco tempo, em poucos minutos. Eu sou o professor José da Costa. Este é o canal História em um Instante. Ative o sininho, compartilhe o vídeo, se inscreva, porque sua inscrição é importante, ajuda o canal a crescer. Falo aqui de Pernambuco. No vídeo passado falei sobre a cidade de Atenas, falei sobre a Grécia, também antiga. Vá na nossa playlist História Geral, que estamos agora falando sobre vários temas históricos. Hoje será sobre Esparta. Esparta. E no final vou falar uma frase para você refletir, uma frase filosófica. Esparta era uma cidade extremamente guerreira. Na Grécia Antiga nós tínhamos as cidades-estados. Era a polis grega. Polis, política. Então a polis grega era uma cidade-estado, que basicamente era uma unidade autônoma, eram cidades-estados independentes entre si. A Grécia Antiga nunca foi unificada, como no Egito. No Egito havia o faraó governando o Egito, mas na Grécia Antiga não existia isso. Eram cidades autônomas, cada uma com suas leis próprias, com seu governo próprio. Havia dedicação a um determinado deus, templos, palácios, praças, local de espaço público, de decisões políticas, como em Atenas. Predominância dos velhos sobre os jovens, os chamados anciãos, aqueles guardiões da tradição. Em geral, a mulher não tinha um certo destaque, com exceção de Esparta, que era uma cidade extremamente guerreira. Mesmo assim, a mulher não tinha que participar do serviço público, de política. Tinha que ter um porte físico muito bom para gerar filhos para o Estado, para serem guerreiros. A cidade de Esparta era extremamente guerreira, fundada pelos dórios, era extremamente guerreira. Então as cidades-estados surgiram nesse contexto, no finalzinho de período homérico, por volta do século 8 a.C., vão surgindo as cidades-estados gregas. Como eu falei, Esparta era uma cidade militar, extremamente guerreira. O garoto, aos 7 anos, o espartano, ele era entregue ao Estado pela família, ia ser cuidado pelo Estado, treinado pelo Estado. Passava fome, frio, vivia em cabanas, ao ar livre, treinando, manusear espada, escudo, lanças. Um ambiente extremamente severo de treinamento. Aos 18 anos se tornava soldado, aos 30 tornava-se um cidadão de fato, um espartano, e ficava até aos 60 anos como guerreiro, como espartano e tal. Era a cidade de Esparta, extremamente guerreira. Politicamente havia a Jerúsia, que era composta por cidadãos com mais de 60 anos, os anciãos, os gerontes. Eram eles que faziam as leis e que decidiam a guerra, se Esparta devia ir para a guerra ou não. Os gerontes da Jerúsia, cerca de 30 mais ou menos, formavam a partir de 60 anos. Existia também a Ápela. A Ápela era uma assembleia, mas diferente de Atenas, observe bem, era uma assembleia, mas diferente de Atenas, a assembleia geralmente votava leis que vinham da Jerúsia, dos gerontes, e não discutiam, simplesmente concordavam com as leis. Então, apesar do nome Assembleia, Ápela, eles concordavam com leis que já vinham de cima dos gerontes. Os espartanos eram educados não para a oratória, para falar, mas simplesmente para a guerra. Tem um cachorrinho aí, mas aqui não é Rede Globo, viu? Aqui é em casa, deixa o cachorrinho para lá. Então, a Ápela era uma assembleia, porém, uma assembleia que não discutia, concordava com
com aquilo que os gerontes faziam, com as leis dos gerontes. Até hoje se diz: você é muito lacônico, ou seja, você é muito espartano, ou seja, você é muito breve, poucas palavras, não discute, não fala, não questiona. Então é um termo que vem aí de Esparta, porque os espartanos, eles eram lacônicos, eles eram treinados não para falar, não para debater, não para questionar, não para pensar, mas para serem guerreiros. Esta era a educação espartana. Havia também os éforos, total de cinco membros que convocavam as tropas em tempo de guerra. E era chamada de oligarquia, governo de poucos. Na sociedade temos os espartanos, como já falei, a partir de 30 anos, espartanos, que tinham direitos políticos. Os periecos, os homens livres, mas que não possuíam direitos políticos, não. Eram homens livres, comerciantes, mas que não eram de sangue espartano. E havia os ilotas, ou seja, os escravos, que não tinham vida nada fácil. Os escravos de Esparta. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, porque o objetivo do canal é compartilhar o conhecimento, vai ajudar você, estudante, que vai fazer o Enem. Então, Grécia, não só este vídeo, mas outros vídeos que eu tenho. O canal já tem cerca de 200 vídeos. Estou falando agora em julho de 2022. O canal, se eu não me engano, já completou 200 vídeos. São 2 vídeos por semana. Professor José da Costa. O Ariano Suassuna, uma frase para você refletir. A inteligência e o fanatismo nunca moram na mesma casa. Grande Ariano Suassuna. Uma frase para você refletir. A inteligência e o fanatismo nunca moram na mesma casa. Um abraço e até o próximo vídeo.